Só quero ter você. Só quero ter você. Só quero ter você. Ter você. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Eu não tô conseguindo ver os comentários aqui. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Que a paz do Senhor estejam com vocês. Mais uma noite estamos aqui para engrandecer e falar do amor de Deus, falar da palavra do Senhor, que a gente possa se derramar, né, na palavra de Deus todos os dias, buscar, adorar, orar e estarmos sempre aí firmes no Senhor, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, tantas situações, tantas notícias que estamos recebendo de pessoas tão próximas, e mesmo notícias de jornais, né, como a gente pode ver, tantas mortes, tantas coisas por conta dessa pandemia, e que nos traz mesmo, né, refletirmos um pouquinho sobre a nossa vida, sobre como nós estamos vivendo, para que nós estamos aqui. Pelo menos eu estou falando por mim, qual é o meu sentimento. Às vezes bate a tristeza e é normal, né? Nós somos seres humanos. Tristeza, a dúvida, a insegurança, o medo. Mas quando a gente se depara com o Senhor, com a palavra do Senhor, quando a gente busca nele mesmo entender algumas coisas, muitas coisas nós não vamos entender, mas quando a gente busca no Senhor a força que nós não temos, o entendimento que não vem de nós, a alegria, Ele nos conforta, Ele realmente traz o consolo. Nós temos que passar às vezes por muitas lutas, muitas coisas, né, para aprender. Eu creio que seja sempre um ensinamento, um aprendizado, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, mas o que mais nos conforta é termos o Senhor, porque só Ele mesmo para nos dar forças. Amém? Eu vou aqui então dar continuidade a Provérbios 20, como nós fazemos toda terça-feira. E o Senhor, Ele nos mostra nas suas escrituras a forma mais graciosa de como a gente deve se portar, deve nos conhecer, devemos nos agir, devemos ser transformados através da sua palavra. Isso todos nós sabemos e muitas vezes a gente esquece. Esquece de procurar naquele que tem todas as respostas. Esquece de buscar em quem realmente nos fortalece, né? Que nós possamos lembrar disso todos os dias. Que não passe despercebido isso, né, meus irmãos? Então eu vou orar aqui. Boa noite a todos. Paz do Senhor a todos que estão aí. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu fico muito feliz, assim, de poder falar do amor de Deus, porque eu tenho certeza que nada do que eu venho falar aqui hoje vem de mim. Isso o Senhor, Ele consegue até trazer essa paz dentro dos nossos corações, de me lembrar mesmo de quem eu sou e por que eu estou aqui. Lembrar que os ensinamentos são deles, que tudo que está na palavra vem dele e que nada vem de mim, né? Glória a Deus por isso, porque eu consigo reconhecer, eu consigo sentir mesmo Deus
usando a minha vida para falar do seu amor, para falar da palavra do Senhor. Amém? Então eu vou orar para a gente continuar e ler Provérbios 20 junto com vocês, tá? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta noite, por esta rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui hoje falando da Tua palavra. Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, porque nós temos a oportunidade, Pai, de buscar em Ti tudo aquilo que nós precisamos, todas as respostas. Senhor, que o Senhor venha, Pai, consolar, Pai, as famílias que perderam pessoas queridas. Senhor, consola, traz, Pai, o teu abraço, leva mesmo o teu amor, Senhor. Muitas vezes nós não vamos entender, muitas vezes nós vamos questionar, mas nós devemos, Pai, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias da vida, te glorificar e te adorar. Não podemos, Pai, nunca, jamais deixar de te adorar, de te louvar, em meio a qualquer situação, Senhor. Fortalece isso, Pai, dentro de nós, que nós possamos entender, Senhor, que Tu és Deus, que Tu tens o maior propósito do mundo, Senhor. Que só através de Ti, Senhor, que nós temos a vida, que só através de Ti, Senhor, que nós somos salvos. Ah, Senhor, que seja tempo de orarmos, que seja tempo de louvarmos, que seja tempo de Te engrandecer, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelo dia de hoje, nós Te agradecemos pelo que o Senhor fez hoje por nós, Senhor. Que o Senhor renove mesmo as nossas forças a cada manhã, que aquele que está se sentindo triste hoje, que aquele que está se sentindo, Pai, sozinho, que o Senhor possa levar, Pai, esse consolo, esse abraço nesta noite e confortar, Pai, dizendo que Ele é Teu Filho, dizendo que nós somos Teus filhos amados, Senhor. Ah, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada por testificar isso no meu coração. Obrigada por nos fortalecer a cada dia, Senhor. Nos dá força, Senhor. Nos dá força, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, visita cada família que aqui está hoje ouvindo, Senhor. Visita cada um, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor. Que eles possam, sim, Senhor, sentir o teu amor, sentir a tua presença, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, sim, Senhor, estar atento, Pai, às setas de Satanás, que nós possamos, sim, Pai, não deixar ser enganados por ele dentro das nossas casas, Pai, passando por este momento de pandemia, que nós não possamos saber e entender, Pai, que o Senhor está cuidando, Pai, cuida das famílias, Senhor, cuida dos casamentos, Senhor. Ah, Jesus, que seja tempo, Pai, da gente se encontrar, da gente se amar, da gente lembrar do Teu primeiro amor. Ah, Jesus, obrigada, Senhor, por trazer isto neste momento, porque veio do Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço e abençoa, sim, Senhor, esta noite, para que nós possamos ser impactados pelo Teu amor e pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Antes de ler Provérbios, eu queria só fazer uma pequena introdução aqui de algo que, quando eu estava lendo Provérbios e estava refletindo sobre a palavra, do que eu ia falar, por que eu ia falar aquilo, orando ao Senhor, pedindo mesmo a orientação dele, o discernimento, para que eu pudesse levar de uma forma que ele mesmo estivesse transmitindo a todos nós, né? Que ele falasse mesmo aos nossos corações. E uma das coisas que ele me trouxe muito ao coração foi de algo que eu sempre busquei muito no Senhor, esse entendimento, e eu sempre pedi muito nas orações do Senhor para que a gente pudesse entender, porque muitas vezes a gente, e isso é a base do Evangelho, né? A gente escuta falar que a base do Evangelho é o amor, e Deus é o amor, né? E tudo que a gente escuta falar do Evangelho, sendo como base, vindo desse amor, é a salvação, é que Cristo morreu pela minha e pela sua vida,
que Ele é nosso Salvador, que somente através dele nós temos vida e que se nós o aceitarmos como o nosso único e suficiente Salvador, é onde nós teremos realmente a vida eterna. É isso que, para mim, de uma forma totalmente muito reduzida, é o que nós ouvimos do Evangelho, é o que nós sabemos de Cristo, que Ele veio, morreu por mim, por você, pelos nossos pecados, e de graça, de forma imerecida, nós recebemos a graça de Deus. E como introdução, antes de falar de Provérbios 20, eu queria falar exatamente da graça, que foi algo que Deus tocou muito no meu coração, né? Quando nós falamos de graça, a gente imagina assim, que graça é algo que nós não merecemos, mas que nós tivemos, né? De Deus, através de Cristo, que veio e morreu por nós. E levou com ele todo o pecado da humanidade. E aí Deus falou muito forte ao meu coração, né? Que a salvação ela não é por esforço, não é por obras. Que a salvação ela veio de graça. Embora a gente tenha que ter isso dentro do nosso coração, e Deus falou muito ao meu coração com isso, Ele já falou outras vezes, mas Ele vem reforçando para que eu possa, de uma forma espiritual, surreal mesmo, entender que nós somos salvos, a graça ela nos deu a salvação, nós somos salvos pela graça. E através da graça nós somos salvos, porque Cristo resgatou, mas também através da graça nós também somos ensinados, né? Entra muito aquela questão de, eu já ouvi muito, né, as pessoas falando assim, nossa, mas ele já morreu por nós não precisamos mais fazer nada, nós não precisamos, então ele já deu essa graça para nós e a gente não precisa fazer mais nada. E o entendimento que veio muito forte ao meu coração foi: a gente não faz para ganhar, né, essa graça. A gente, na verdade, faz por amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E se eu entender que esse amor foi tão grande pela minha vida, é o mínimo que eu devo fazer, é buscar a santidade, é buscar caminhar mesmo com Cristo, é buscar estar mesmo agradando ao Senhor. Então eu estou fazendo não para ganhar, porque Ele já me deu. Eu estou fazendo porque eu entendi que o amor dele foi tão grande que é o mínimo que eu posso fazer. Então que a gente possa sim entender que nós temos a salvação através da graça, mas também nós temos o ensinamento através da graça. E é isso que linkou o que nós vamos falar e o que a gente vem falando sempre de Provérbios. Porque Provérbios são ensinamentos de como nós devemos buscar a santidade, falando de uma forma bem reduzida, resumida e de forma direta. Buscar a santidade, que é buscar caminhar de forma sensata, de forma correta, buscar a justiça de Deus, buscar sabedoria. Então, tudo isso são os ensinamentos que nós devemos ter, que nós devemos buscar para que nós possamos praticar. E isso não para receber nada, porque nós já temos, mas por puro amor a quem me amou primeiro. Então era isso que eu queria trazer de forma, como introdução mesmo, para que a gente entendesse que a graça não foi uma permissão para que a gente pudesse, agora eu não preciso fazer mais nada, o Senhor já fez por mim, então agora eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, e ele me ama mesmo, e ele já fez, então, mas e o seu amor por ele? E o seu reconhecimento por esta graça? É por isso que Deus deixou a palavra dele, para que nós possamos caminhar dessa forma, para que nós possamos, como o exemplo de Jesus,
caminhar também como exemplo de Jesus, né? Nos questionar se nós estamos fazendo como Jesus faria, nos examinar mesmo se nós estamos buscando da forma que o Senhor fica contente, se Ele se alegra com aquilo que nós estamos fazendo. Então foi isso que Deus falou fortemente ao meu coração sobre graça. Aí a pergunta se eu já tenho uma graça, então eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso fazer mais nada? Não, na verdade, a gente tem que se perguntar assim, como que Ele fez tudo isso por mim de uma forma, de um amor tão grande, de mandar o seu filho para morrer, para salvar a minha vida? Como que eu vou pensar em continuar numa vida de pecado, sendo que Ele trouxe todo esse amor? Eu não posso fazer isso. Eu não posso simplesmente falar assim, não preciso fazer mais nada. Eu preciso olhar, me examinar e me perguntar, eu não consigo mais andar numa vida em pecado, eu não consigo mais fazer isso contra aquele que já fez tudo por mim. Então é o mínimo. E é isso que veio muito forte no meu coração. Eu espero que vocês tenham entendido de forma simples que a graça ela não é uma permissão para pecar, e sim ela é a razão pela qual não devemos pecar. Amém? Então vamos lá. Vou ler aqui Provérbios 20, na versão NVI, tá bom? Provérbios 20 diz o seguinte: o vinho é zombador, a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem irrita põe em risco a própria vida. No verso 3, é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Verso 4, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Verso 5, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. 6. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Aqui eles falam muito de sondagem do coração, né? Somente Deus consegue saber quem é fiel, quem é leal a Ele. Então, se não cabe a gente saber, falar se a pessoa está sendo ou se não está sendo. E só quem sonda o nosso coração e sabe mesmo é Deus. 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? São os exemplos, né? De sermos justos como exemplo aqueles que nos olham como exemplo, que nos veem como ensinadores mesmo. 8. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. 9. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Né? Quem poderá dizer? Somente Deus mesmo. 10. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta, né? 2 pesos e 2 medidas, né? Quando eu ajo de uma forma com um e de outra forma com outro, sendo totalmente injustos. 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. 12. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. 13. Não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. 14. Não vale isso, diz o comprador.
mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. 15. Mesmo onde há ouro e rubis, em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimentos são uma rara preciosidade. 16. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. 17. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. 19. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. 20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. 21. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. 22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. 23. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas. Não o agradam. 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. 26. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. 27. O espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. 28. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. 29. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. E o 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. E aí, lendo Provérbios 20, que é até o versículo 30, eu destaquei só alguns versículos para falar de forma mais aprofundada. Então vai ser bem rapidinho e como Deus falou comigo. Então um deles que eu destaquei aqui foi Provérbios 1, onde fala da bebida, lá onde diz que o vinho é zombadores, a bebida fermentada provoca brigas, não é sábio deixar-se dominar por eles, né? Então, isso faz parte do domínio próprio, né? E o domínio próprio é uma das características e ensinamento do Senhor que Ele espera de nós. Tudo isso eu fiz linkado à introdução que eu falei com vocês, né? Que a graça vem como salvação e como ensinamento. E aí Provérbios despertou em mim essa relação dos ensinamentos, né? De como Deus espera que a gente haja, né? Perante sermos cristãos. Então aqui no 1 eu relacionei, né, com a questão do domínio próprio em relação à bebida, onde nós devemos resistir às tentações. Porque elas nos tiram o controle, né? Falando da bebida em si. Que seria matar a nossa carne mesmo, diariamente, não permitir o descontrole. Porque isso traz consequências cruéis, como brigas, como diz, né? Se nós queremos ser sábios, que nós não buscamos a bebida. O verso 3 também foi um dos que eu destaquei, que é uma honra dar fim à contenda, mas todo insensato envolve-se nelas. É aquele que evita brigas, ele é honrado, mostra que tem o caráter que aprendemos com o exemplo de Cristo. É aquele que evita brigas, meus irmãos, é aquele que é manso, mais uma característica de ensinamento do Senhor. É diferente daquele que não consegue dominar a sua carne e gosta de brigas, por não entender que Deus
é justo e Deus que traz a própria justiça. Entender que nossas lutas elas são espirituais e não pela força, elas não são manifestadas por forças, por isso que nós devemos ser mansos, evitar brigas. É dessa forma que nós devemos praticar esses ensinamentos. Nós devemos, ainda coloquei aqui que nós devemos ter calma e ignorar as provocações. Olha que falando, as pessoas até às vezes falam assim, parece que é fácil. Não, não é fácil. E realmente nós devemos lembrar de que nós devemos trazer isso, porque vem do caráter de Deus ser assim, do exemplo de Cristo ser assim. E é por isso que eu disse, quando nós devemos praticar o exemplo de Cristo. Destacando também o versículo 4, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Aqui fala do preguiçoso de uma forma bem direta mesmo, falando do preguiçoso que realmente não quer trabalhar, que não quer correr atrás do seu próprio sustento, vamos dizer assim. E aí ele arca com as consequências dessa escolha, né? Porque eu entendo que o trabalho ele é uma bênção de Deus. No número 7, versículo 7, o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. E aqui são as atitudes e as nossas ações, que são as influências daqueles que estão com a gente, dos nossos filhos, né? Falando daqueles que têm filho, dos nossos filhos. Mas para qualquer pessoa que convive com a gente, seja filho, sobrinho, seja pessoas que não conhecem a Cristo também, elas são influenciadas por nossas ações como cristãos. E é nisso que nós falamos, né? Que a gente tem que ter ações de forma positiva. Quais são os exemplos que nós estamos dando? Quais são os exemplos que nós estamos mostrando sendo cristão? É isso que quer dizer no verso 7. Destaquei também o versículo 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Falando novamente de ações, né? As ações, elas mostram quem nós somos. E quem somos mostra mais pelas nossas atitudes do que daquilo que nós falamos que somos. A busca pela santidade nos transforma de dentro para fora e, consequentemente, as nossas ações elas virão de formas corretas. E no versículo 12, os ouvidos que ouvem, os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Aqui fala dos nossos sentidos, né? Do ouvido e da visão. E aí, os sentidos são presentes de Deus. Foi isso que despertou aqui em mim nesse verso, falando que eu entendo que nós devemos usar os nossos sentidos para Deus. Buscar mesmo o olhar para Deus, nos inclinar mesmo para ouvir Deus, estar atentos mesmo aos sinais que nós buscamos e só as verdades de Deus. É para isso que os sentidos que o Senhor destaca aqui que Ele o fez. No versículo 17, saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Todas as nossas escolhas e atitudes têm consequências. Então, muitas vezes ela pode parecer boa, agradável aos nossos olhos, mas se nós não escolhermos com sabedoria, nós devemos arcar com as consequências. No versículo 19, onde diz: quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Aqui, diretamente também falando de fofoqueiros, né? Que fofoca não agrada a Deus. Se você for falar de alguém, pense bem antes se você vai contribuir para edificar o seu caráter ou se realmente você vai falar só para ganhar um amigo, só para estar ali na roda
e falar da pessoa e contribuir com aquilo que está sendo dito de forma totalmente insensata. Nós devemos falar de Cristo, se for o caso, né? Ao invés de falar de alguém, que nós possamos nos analisar antes, pensar antes se aquilo está sendo dito para edificar ou para simplesmente agradar pessoas. Então não fale. No versículo 22, não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Esse daqui é a justiça de Deus, né? É quando nós, seres humanos, achamos que por vingança a pessoa merece ser punida, porque ela fez isso ou aquilo, então ela tem que ser punida, tem que haver vingança, porque não admitimos, né, que ela fez e por que ela não vai pagar, quando na verdade nós devemos confiar na justiça do Senhor. E nesse versículo fala, né, que não nos cabe julgar ninguém. O juízo ele vem dele, de Deus, e nós devemos somente amar, não julgar e ter misericórdia dessas pessoas. No versículo 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Esse versículo também diz que Deus ele dirige os nossos passos, se nós permitirmos, porque Deus ele é tão gentil, ele tem as melhores características do mundo, né? Ele é tão maravilhoso que ele nos permite escolher, que ele nos permite deixar ou não ele guiar a nossa vida. Então está nas nossas mãos, meus irmãos. Nós temos aí tudo à disposição, vindo de Deus, da palavra do Senhor, o que Ele faz, o que Ele fez, quem Ele é, que amor é esse. E a gente, Ele ainda nos permite que a gente escolha, né? Que Ele guie o nosso caminho. É lindo. Então, Deus, Ele dirige os nossos passos se permitirmos abrir os nossos corações para Ele. O Senhor, Ele tem prazer em estar perto de nós e nos conduzir. Ele tem prazer, mas Ele não é invasivo. Ele tem prazer também em atender as nossas orações. Quando nós oramos, que oramos de todo o nosso coração, quando vem mesmo de dentro, o Senhor, Ele tem prazer em atender as nossas orações. E Ele é o único que nos dá forças para vencer as nossas tentações. Tá vendo como Ele é maravilhoso? E o último versículo que eu destaquei aqui foi o 28, que diz o seguinte: a bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. E aí aqui fala que do rei como um líder, né? Quando ele se desvia, quando ele deixa de seguir os ensinamentos de Cristo, quando ele não obedece, quando ele está longe do Senhor. Na verdade, fala para nós também, né? Quando nós desviamos o nosso olhar de Cristo, quando nós desviamos o nosso olhar da graça. Porque aí a gente esquece que nós temos a graça de forma imerecida. E quando nós desviamos, nós nos afastamos e aí nós caímos. E Deus, Ele quer desenvolver a nossa integridade, Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a ter dignidade, domínio próprio, mansidão. Ele quer nos ensinar a matar a nossa carne todos os dias, a resistir às tentações, a sermos cada dia mais parecido com Cristo, a amar o próximo, a ter empatia. É isso que Deus espera de nós. Não é que a gente fique parado, só esperando o dia
porque Ele já fez por nós. Não, Ele quer nos ensinar a amar. É isso que Deus espera de nós, meus irmãos. E é assim que eu finalizo Provérbios 20 com vocês, de uma forma muito simples, que Deus falou no meu coração. A palavra do Senhor, ela é simples, ela é boa, perfeita e agradável à vontade do Senhor. E da forma como o Provérbios nos ensina, são as características que nós devemos buscar para transformar as nossas vidas todos os dias. E é dessa forma que nós temos que seguir, matando mesmo a nossa carne diariamente, resistindo mesmo ao pecado, a deixar a nossa vida velha para trás, porque as tentações elas virão porque nós temos mesmo que estar atentos a esses sinais de que o que não vem do Senhor, saber que não é do Senhor, repreender no nome de Jesus quando nós percebermos que não é do Senhor certas situações, certas circunstâncias, e ainda assim, meus irmãos, tentar dominar todos os dias estas situações. Amém? Eu sei que não é fácil, mas glória a Deus, nós temos o Senhor para nos fortalecer e nos guiar para buscarmos cada dia mais nos melhorar, nos encher mesmo do Espírito Santo para nos guiar, buscando todas essas características, buscando dominar tudo isso. Amém? E aí, por final, eu queria dizer para vocês aqui que eu escrevi, que é pela graça, como eu disse antes, pela graça não precisamos mais pagar por ela, mas entender que Ele nos amou primeiro e por amor a Ele nós renunciamos à nossa velha vida. Então, é por amor a Ele, não é para ganharmos nada, porque nós já ganhamos. Amém? Então vamos levar essa questão de santidade a sério, porque é algo que o Senhor espera mesmo de nós, é algo que o Senhor fala mesmo todos os dias conosco, e é o que agrada ao Senhor mesmo. Então que nós possamos mesmo ser edificados, ser transformados pela palavra do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. É isso que eu espero, meus irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos, sim, ser santificados. Amém? Que nós possamos orar agora, agradecer. Obrigada por estarem aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Eu sei que muitas vezes o Senhor fala de uma forma diferente para mim. Quando a gente lê Provérbios 20 novamente, talvez Deus vai revelar de outra forma coisas grandiosas, porque só Ele tem esse poder mesmo, se nós permitirmos mesmo o Espírito Santo falar ao nosso espírito. E em nome de Jesus, que o Senhor abençoe mesmo cada um de vocês que estão aqui hoje. Então eu oro, Senhor, eu oro em Teu nome, Senhor, te agradecendo, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos dar, Pai, de graça, sem nós merecermos, Pai. Obrigada, Senhor, por se fazer presente, Pai, em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, por me amar primeiro. Obrigada por tanto amor, Jesus. Obrigada. Nós sabemos que é o mínimo que nós possamos fazer, Senhor, é te buscar, é te engrandecer, é estar sim, Senhor, debaixo da tua autoridade, debaixo do teu poder, Senhor, glorificando o teu nome em todo o tempo, Pai amado. Que o Senhor possa transformar vidas, que o Senhor possa usar cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, para levar um pouquinho do teu amor a outras pessoas, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esta noite, eu te agradeço por este
tempo, Senhor. E cuida, Pai, daqueles, Pai, que precisam te ouvir, que precisam do teu amor, que precisam te conhecer, Jesus. Que o Senhor possa usar a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai, para levar o teu amor, Pai. Ah, Senhor, às vezes nós achamos que as pessoas já te conhecem, mas às vezes pessoas tão próximas de nós nunca ouviu falar de ti, Senhor. Então nos usa mesmo, Senhor, transforma mesmo o nosso ser, que nós possamos mesmo se esvaziar para poder se encher do Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus, escuta, Pai, as nossas orações, Pai. Nós te clamamos, Senhor, e te pedimos, Pai. Paz, saúde, nos livra mesmo, Senhor, do pior. Em nome de Jesus, Pai amado, cuida, Pai, de cada vida que está aqui hoje, Senhor. Cuida sim, Senhor, e vá de encontro, Pai, a todas as necessidades, Senhor. Necessidades físicas, Senhor, necessidades de saúde, necessidades espirituais, necessidades financeiras, Senhor. Que o Senhor mostre pessoas, Pai. Que o Senhor desperte pessoas, Pai, para ajudar uns aos outros, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser impactados sempre pelo Teu amor, que a palavra do Senhor venha sempre em nossos corações, Senhor, e nos transforme por completo. Em nome de Jesus, Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada por este tempo, obrigada por esta oportunidade. Abençoa, Pai, a vida de todos aqui. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor esteja com vocês. E nos vemos na próxima. Em nome de Jesus. Um beijo a todos.